Bom dia para todos. Está começando mais um episódio de Os Dois Lados. Hoje a gente vai falar do veto do Bolsonaro e o legislativo que confirmou a manutenção do veto. A Câmara dos Deputados manteve nesta quinta-feira, dia 20, o veto do presidente Jair Bolsonaro à concessão até 2021 de reajustes salariais a servidores públicos que estão na linha de frente do combate à pandemia. No dia 28 de maio desse ano, o presidente Bolsonaro sancionou a MP de socorro financeiro a estados e municípios de 60 bilhões de reais, mas com 4 vetos. Um deles uma abertura de exceção para que servidores de saúde e segurança pública pudessem ter os salários reajustados no ano de 2021. Segundo o governo, quase 2/3 do impacto esperado para a restrição de crescimento de despesas com o pessoal seria evitado. Na quarta, dia 19 de agosto, o Senado tinha votado para a derrubada do veto. Para que o trecho voltasse a valer, o veto deveria ser votado na Câmara dos Deputados. E a espera não foi grande, já que na quinta, dia 20, o trecho foi votado e mantido pelos congressistas. Com a manutenção desse veto, fica proibido até o fim do ano que vem dar aumento salarial para qualquer categoria do serviço público em qualquer estado e município da federação. O placar foi de 316 a 165 para a manutenção do veto e as 2 abstenções. Para o governo, isso foi importante como contrapartida da liberação dos 60 bilhões de reais, mas para a oposição isso foi uma afronta direta ao funcionalismo público e que isso viria de uma luta de longa data do ministro Paulo Guedes para tentar diminuir a categoria. Então vamos lá às opiniões. Começando pela direita. Ficar atacando uma casa em que o resultado não foi aquilo que ele esperava é muito ruim, da mesma forma que fizeram com a Câmara antes. Como eu disse no meu discurso ontem, fizeram no Senado. O resultado de votação é um resultado daquilo que é construído, daquilo que nossa democracia nos dá. Câmara e Senado têm trabalhado. Quando um vai numa linha em que a sociedade mesmo está contra, a outra casa conserta. E vai assim. A casa revisora serve para isso, disse Rodrigo Maia, no G1. Podem ter certeza, com o time que nós temos, com os nossos sócios, no bom sentido, no parlamento brasileiro, nós atingiremos nossos objetivos, disse o presidente em um discurso durante a solenidade de entrega de unidades habitacionais em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na manhã de quinta, após a derrubada do veto no Senado e antes da manutenção pela Câmara, Bolsonaro disse que seria impossível governar se os deputados confirmassem a decisão dos senadores contrária ao veto. Na ocasião, frisou ainda que a responsabilidade não seria só dele, mas de todos de ajudar o país a sair do buraco. Jair Bolsonaro no Money Times. O deputado Bibo Nunes, PSL do Rio Grande do Sul, viu a participação de Maia como importante, mas acredita que a experiência do novo líder do governo na casa, Ricardo Barros, do PP do Paraná, foi fundamental para conseguir reverter o veto, o que provaria, na visão do parlamentar, que o presidente da República está fortalecendo sua base entre os deputados. Tanto que conseguiu reverter a votação no Senado com 316 votos e demonstrou força. E a tendência é aumentar essa base. A articulação foi do líder do governo e de Maia, frisou. Bolsonaro aliou-se ao Centrão pouco mais de um ano e meio depois de insistir na opção de não compor uma base parlamentar que atuasse em coalizão com o governo. Com a vitória de quinta-feira na Câmara, o bloco parlamentar que já ocupa um amplo espaço na máquina federal pode aumentar o valor da fatura. Correio Brasiliense. Segundo Guedes, há risco de uma perda de até 120 bilhões. É um desastre. É preocupante porque o Senado é a casa da República. É onde os representantes têm que defender a República. É um péssimo sinal, declarou. O ministro afirmou que seria irresponsabilidade se Bolsonaro não tivesse vetado. Foi um veto importante que o presidente fez, justamente em um momento decisivo, justamente esse gasto extraordinário que tivemos esse ano para preservar vidas, preservar empregos. Isso correr o risco de se transformar em um aumento de salário. Seria um sinal de irresponsabilidade e o presidente justamente vetou, declarou Paulo Guedes no G1. Deixa um disclaimer aqui de que o Senado convocou Paulo Guedes para explicar as declarações dele, já que no meio dessas declarações ele disse que seria um crime essa ação do Senado em tirar o veto do Bolsonaro. Agora vamos para a esquerda. Apesar das exceções garantidas pelo presidente, o resultado da votação na Câmara foi considerado uma vitória de Paulo Guedes. O ministro da Economia, sem detalhar as contas ou explicar os números, dizia que permitir reajustes a servidores custaria dezenas de bilhões ao governo. Desde o início de sua gestão, Guedes, que segue princípios do liberalismo econômico, tem defendido a redução do Estado. Para ele, uma máquina pública brasileira está inchada e precisa ser enxugada. Next Jornal. Um projeto de lei complementar aprovado em maio de 2020 para definir os termos das transferências da União para estados e municípios necessários ao enfrentamento da pandemia já estabeleceu o congelamento de salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais até dezembro de 2021. Mesmo assim, o orçamento previsto pelo governo para o ano que vem ainda reduziu os gastos com saúde e educação em relação ao que tinha sido aprovado em 2020, antes da pandemia chegar. Ou seja,
Calcular o quanto o governo deixaria de gastar por meio dos gatilhos do teto a partir de 2022 não significa que haveria espaço para a realização de maiores gastos sociais ou investimentos em infraestrutura. Substituir o atual teto por uma regra sustentável e racional abriria também o terreno para um debate muito mais construtivo sobre onde é necessário cortar e aumentar gastos ou impostos sem atalhos, artifícios ou gatilhos, disse Laura Carvalho no Nexo Jornal. A questão é que a grande imprensa no Brasil criminaliza os servidores públicos de forma completamente desonesta. Ela faz comparações e cria mitos em relação aos servidores públicos completamente equivocados, afirma Wallace Moreira. Em entrevista a Glauco Faria no jornal Brasil Atual. O professor lembra que é com o teto do INSS, como qualquer outro trabalhador, que o funcionário público se aposenta. As exceções como os supersalários do judiciário não costumam ser afetadas por essas reformas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, alegou que o reajuste salarial aos profissionais seria um crime contra o país, conforme mostrou a Rede Brasil Atual. A reação só não foi a mesma quando o Bolsonaro concedeu, em junho, reajuste de até 73% em bonificação salarial aos militares de alta patente. Em 5 anos, a medida custará 26,5 bilhões aos cofres públicos. Rede Brasil Atual. Bolsonaro apunhalou os servidores públicos que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia, denunciou a líder do PCB na Câmara, a deputada Perpétua Almeida, do Acre, após a proclamação do resultado. Foram 316 votos a favor da manutenção do veto e 165 contrários, com 2 abstenções. A parlamentar também criticou a pressão que o governo fez para adiar a sessão de ontem na Câmara, que deveria ter ocorrido logo após a votação de vetos pelos senadores, para dar tempo aos apoiadores do Planalto se organizarem e arrebanhar apoio à manutenção do veto. Para evitar com que a Câmara também rejeitasse o veto, o governo jogou duro para derrubar a sessão. Vermelho.org. Opinião do editor. Acho que dessa vez a minha opinião vai ser bastante impopular, mas eu acredito que os congressistas, os deputados, eles aceitaram essa decisão. Você pode até argumentar que esse dinheiro poderia vir de outros lugares e tudo mais, mas acho que existem diversas contradições. Primeiro porque o funcionário público ele tem estabilidade, então, meio que obrigatória, né? Então no modelo de contratação você sabe que você não vai ser demitido. Muito difícil de você ser demitido. E enquanto isso, existem milhões de pessoas desempregadas por conta da pandemia. Para mim não seria justo reajustar de um lado e deixar as pessoas do outro lado desabrigadas e tudo mais. Segundo, que se formos ver, mesmo com o veto do reajuste, o rombo dentro do orçamento brasileiro ainda é grande. E a gente pode até pensar em outras opções, mas essas outras opções provavelmente vão ter que ser complementares, porque vai faltar dinheiro do mesmo jeito. Então, mesmo que você fale, a gente pode aumentar imposto para algumas categorias da elite, diminuir benefícios dentro do alto escalão do funcionalismo público, diminuir os benefícios dos militares, como a gente viu aqui em algum comentário da esquerda. A gente viu que eles tiveram um tratamento privilegiado e que não foi comentado a mesma coisa que foi comentado com esse reajuste de agora. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar sobre esses benefícios que acabam tendo, a gente tem que conversar sobre isso, tem que pedir para os nossos deputados para que eles pensem sobre isso, mas ao mesmo tempo não faz sentido na minha cabeça que a gente tenha um reajuste durante uma pandemia, porque não tem dinheiro. Realmente a gente está passando por uma crise sem precedentes, então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E aí eu queria deixar a pergunta, e aí, você concorda comigo, você discorda de mim? Eu tô sentindo falta da interação de vocês. Queria que vocês comentassem sobre o que vocês acharam sobre esse assunto. Se vocês concordam com o veto, se vocês não concordam com o veto. Eu acho que é muito importante pro diálogo. Para quem preferir outros canais, a gente tá em todos. Spotify, YouTube, Instagram. E tem a nossa newsletter. Quem quiser assinar também a newsletter, é só seguir. E agora que se você já curtiu o vídeo, curte aqui embaixo, compartilha para todo mundo que você acha que vai ficar interessado nesse assunto. E é isso. Obrigado, gente.